Sejam todos muito bem-vindos, Criador Pro. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação e cuidados que a gente tem que ter com a alimentação manual. Principalmente, quando a gente fala em cuidados com a alimentação nessa fase de reprodução, a gente tem que tomar cuidado basicamente com três coisas. A primeira, alimentação para os pais, se você vai deixar que os pais façam o tratamento dos filhotes, né, de forma natural. Então, nessa época, a gente precisa dar uma reforçada na alimentação, ou em termos de quantidade, em termos de qualidade, quer dizer, aumentar os níveis de proteína, os níveis de carboidratos, de lipídios. As rações têm que ter uma formulação mais específica para essa fase de reprodução, até mesmo porque os pais precisam se nutrir e alimentar os filhotes. E aí a gente precisa, nesse período, fazer sempre uma boa verificação dos alimentos que a gente vai fornecer para os pais, até mesmo proporcionando um enriquecimento à base de aminoácidos, de vitaminas, de polivitamínicos, de minerais, caso a sua alimentação não contenha todas as exigências nutricionais que os filhotes vão necessitar nesse período inicial de alimentação. O segundo momento é quando a gente precisa, você deixa os filhotes inicialmente com os pais. Por algum motivo, esses filhotes podem ser rejeitados, abandonados, ou você quer retirar os filhotes com 5, 6, 7, 10, 15 dias e tratar manualmente. Então, a gente tem uma situação de tentar salvar os filhotes. E a outra é a própria alimentação manual desde o nascimento, né? Então, os ovos foram colocados em chocadeiras, eles vão nascer dentro de nascedouros, né, dentro das próprias chocadeiras, e eles vão receber alimentação manual desde que eles nascem até o desmame, né, que é a passagem da alimentação manual para a alimentação normal, né, natural deles. Então, esse segundo modelo, que é quando você deixa os pais tratarem por um período e depois você retira os filhotes, geralmente os filhotes estão um pouco maiores, os filhotes já receberam, né, os lactobacilos, já receberam a questão da biofauna, né, para ajudar na alimentação, já receberam as enzimas digestivas necessárias que são passadas pelos pais. E aí o tratamento manual é bem mais simples, é mais fácil, é só você terminar o processo de alimentação. Então, aí você tem que tomar cuidado, basicamente, com o preparo desses alimentos e com a fórmula que você vai fornecer para os bebês, né, para os filhotes recém-nascidos. E agora, quando você tem a alimentação totalmente desde o primeiro dia, nasceu do ovo, você vai tratar ele desde o primeiro dia até ele chegar à fase de juvenil, que é se comer sozinho, aí a gente tem que ter cuidados um pouco maior nos primeiros dias. É aí que mora o grande perigo. Muita gente quer aumentar o número de filhotes nessa época, então tira muitos ovos dos pais e coloca em chocadeiras. Só que nem sempre isso vai ser uma fórmula certeira de você aumentar o número de filhotes. Por quê? Se você não souber fazer a alimentação manual desde o primeiro dia e você não tomar os cuidados necessários, você ainda vai ter perda de tempo, gasto de energia, gastos desnecessários, porque os filhotes podem acabar morrendo durante o tratamento manual se você não souber fazer esse trabalho. Além disso, quando a gente faz essa técnica de tirar os ovos e colocar em chocadeiras, a gente só vai utilizar isso em alguns momentos específicos. Primeiro, quando os pais abandonam os ovos, e você precisa salvar esses filhotes. Quando o casal ele tem um ciclo reprodutivo difícil, quer dizer, os casais eles são animais maiores, são animais de uma importância econômica maior, colocam poucos ovos por ciclo reprodutivo, e você tenta salvar o maior número de filhotes, né, na época reprodutiva. E a última forma é retirar os ovos para estimular, né, a postura de mais ovos, e você ter uma segunda postura e ter uma quantidade maior de filhotes. Então, alimentação manual. A alimentação manual é a técnica que a gente faz de tratar ou ajudar a tratar os filhotes no período da reprodução, principalmente quando a gente tem alguns casos específicos de aumento de produtividade, aumento de número de filhotes, abandono de ovos, abandono de filhotes, salvamento de algum ovo, por N motivos que podem acontecer dentro do seu ciclo reprodutivo.
Então, você tem que estar sempre preparado. E lembrando que para você fazer alimentação manual, você vai ter que ter suporte de vida, quer dizer, você vai ter que ter chocadeiras, você vai ter que ter UTAs, para aquecimento do animal, para poder salvar o animal nessa parte de alimentação manual. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a escolha dos tipos de alimento, as papas e receitas que você pode estar elaborando. Hoje nós temos uma série gigantesca de alimentos industrializados, feitos por fábricas, com N tipo de formulações diferentes, com N tipo de materiais diferentes, com N tipo de consistências, com N tipo de preparo, com N tipos de dosagens nutricionais. Então, a gente precisa escolher corretamente ou até mesmo criar receitas que se adaptem melhor ao desenvolvimento dos seus filhotes, tá bom? A escolha dos instrumentos que eu vou utilizar para tratamento manual, eu tenho que saber como fornecer isso e, principalmente, o monitoramento de peso. Então, a alimentação manual se baseia nisso, escolha dos alimentos que vão ser dados, os tipos de instrumentos que a gente vai fornecer e como fornecer isso de forma correta, e o monitoramento de peso, porque o ganho de peso da alimentação manual é um pouquinho diferente da alimentação natural feita pelos pais, e a gente tem que ter um controle rigoroso disso para a gente poder entender o desenvolvimento dos filhotes e identificar alguns possíveis problemas e assim entrar com uma intervenção para a gente poder salvar o maior número de filhotes na temporada, tá bom? E ter o maior número de filhotes sadios para a revenda, que esse é o objetivo de todo o criatório comercial. Tá bom? Então, nós vamos começar com a escolha dos alimentos. Hoje, nós temos basicamente dois grupos, que são as papas comerciais, que a gente compra de fábricas, que a gente vai escolher de acordo com o seu animal, de acordo com as suas necessidades. E nós temos as receitas caseiras, que sempre são feitas, hoje são menos usuais. A gente costuma falar que receitas caseiras hoje é basicamente pegar papas comerciais e acrescentar coisas à papa. Tá? Você melhorar nutrientes, melhorar a questão nutricional das papas comerciais. Mas nós sempre temos pessoas que gostam de fazer a sua própria papa, principalmente porque preferem preparar o alimento, dosar e criar fórmulas respectivas para cada tipo de animal. Então, a gente tem essas duas categorias, né? As papas comerciais e as receitas caseiras que a gente vai estar falando. Então, vamos começar com as papas comerciais. No caso das papas comerciais, nós temos N marcas no mercado, nós temos uma quantidade grande de fábricas que produzem papas comerciais, que você pode estar adquirindo. Lembrando que é muito interessante você ter, por exemplo, papas de diversos tipos de peso, né, de compra de recipientes diferentes, né? Nós temos papas que vão desde 160 gramas até 5 quilos. Então, você vai ter que preparar de acordo com a quantidade de filhotes que você vai ter. A compra, às vezes, de papas de menor volume, com tamanhos de pesos menores, facilita muito a questão de não haver um problema com contaminação com essas papas industriais. Tá? Então, papas aí de 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas, de 1 quilo, 2 quilos, 2,5 quilos. Às vezes, elas são muito mais recomendadas para criadores que têm uma quantidade pequena de filhotes, porque vai abrir, né, as embalagens e vai consumir rapidamente essas embalagens pequenas pelo número de filhotes. Criadores comerciais maiores também podem utilizar essa técnica de embalagens menores, abrir e utilizar tudo para não deixar aberta e para que não haja o perigo de contaminação. Mas se você já tem uma certa experiência com trato manual, você tem condições, as suas instalações são extremamente, isso é muito cuidadoso com questão de contaminação, você pode estar comprando baldes de 2,5 kg, de 5 quilos, vai depender do volume que você tem. Eu só não recomendo você comprar um pacote de 5 quilos se você vai tirar pouquíssimos filhotes e você não vai usar toda essa papa durante o ano, tá? Porque aí você vai perder a papa aberta, ela tende a ter uma contaminação com fungos, esse é um problema muito grave que a gente tem. E as papas, você tem que acabar escolhendo e testando as papas de acordo com... E outra, você tem que também procurar encontrar as papas comerciais, aquelas que estão mais fáceis e disponíveis para você no período de reprodução. Se você vai comprar e montar um estoque, aquilo que a gente já vem falando nos últimos modos, sempre utilizar
embalagens menores e abrir com uma frequência maior, embalagens lacradas, e sempre tentar comprar produtos com o prazo de fabricação recente, não prazos já para serem expirados, tá bom? Então, aqui são algumas marcas que a gente tem. Nós temos aí Minas Nutri, nós temos Reino das Aves, nós temos Alcon, Mega Azul, Nutrópica, Protem, a própria Biotron. Hoje nós temos uma centena de fábricas que fabricam papas para filhotes. Cada uma tem a sua receita, cada uma tem os seus ingredientes. O que é muito importante a gente avaliar? Nível nutricional de cada papa, quantidade de proteína, quantidade de carboidratos, de lipídios, de matéria extrusada, o tipo de probióticos ou pré-bióticos que existem, se existe... Para cada tipo de animal, é muito importante a gente entender a questão dos valores calóricos e nutricionais. Então, você vai ter que estudar um pouco. É importante você identificar dentro das papas comerciais aquela que vai te atender melhor e que você tenha observado o melhor percentual de crescimento e desenvolvimento e sobrevivência dos seus filhotes. Então, você que é um criador inicial, tem uma que é melhor que outra? Cara, tem, não, isso vai muito de cada tipo de fábrica e cada tipo de tratamento, tá? A gente sempre costuma falar, aquela que trata bem, tem um preço bom, é a melhor que você deve estar utilizando, porque essa aqui é uma das partes que encarece bastante o tratamento manual. Aqui a gente tem que entender muito a questão do preparo, a consistência, o nível de absorção dos filhotes, né? Observar quanto tempo fica essa papa no papo dele, no trato digestório, o ganho de peso. Então, a gente tem que levar em consideração para a escolha da papa comercial aquela que rende mais, aquela que é de fácil preparo, aquela que tem a melhor consistência e aquela que causa o melhor desenvolvimento para os filhotes, para as espécies que você está criando, tá bom? Papas caseiras. Bom, papas caseiras, provavelmente, isso existe desde que a criação de animais começou, né? Principalmente de aves, de pássaros, que é o que a gente mais utiliza, né? Então, sempre que a gente tentou a formulação de uma alimentação manual, sempre existiu avicultores desenvolvendo papas, desenvolvendo estratégias para tentar salvar algum filhote. Quem nunca teve aí, em casa na família, de avós, pais, que encontraram uma ave e quiseram salvar essa ave, preparando alimentos, criando as suas próprias papas e tratando, né? O famoso fubá, o milho cozido, entre outros que muita gente fez, que em determinadas épocas ajudou, se for feito da forma correta, salva, e os filhotes crescem, se desenvolvem, mas sempre nós temos que prestar muita atenção, porque existe N tipos de receita. Você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar em livros, e você tem que criar a sua receita de acordo com alguns critérios importantes. Primeiro, tentar que a sua formulação, a sua receita caseira proporcione o melhor crescimento e a melhor digestibilidade para os filhotes. Quer dizer, que essa papa seja muito bem digerida e aceitada, que ela não impede, que ela tenha um trato, né, um deslocamento pelo trato digestivo com uma certa facilidade, que o animal ganhe peso e que você consiga realmente ter condições, né, de tratar manualmente com essa sua receita caseira. Então, aqui a gente colocou alguns componentes que podem ser utilizados em papas, né? Então, desde óleos vegetais, manteiga de amendoim, farinha ou semente de girassol, pó de grama de trigo, de farinhas em si, né? Legumes mistos, leite em pó, leite de cabra integral, cenouras coadas, suplemento vitamínico líquido, iogurte, suplementos acidéfilos, que a gente está falando que aumentam o pH, molho de maçã, aveia, milho moído, mamão e outras frutas secas, bolachas, trituração de farinhas, tem uma série, tá? Hoje nós temos no mercado ainda, tem a facilidade de você comprar produtos para crianças, né? Observe que tem muito bebê humano aí, principalmente sustagem, mucilon, farinha láctea, tem uma série de coisas que você pode estar misturando e ajudando, né? E, além disso, nós temos vários suplementos vitamínicos que você compra, que você pode estar adicionando a essas receitas caseiras. Aqui não é a receita, é apenas alguns exemplos de alimentos que podem ser dados para filhotes e para os pais, né? Consequentemente. Aqui a gente tem a primeira fórmula, tá? Essa fórmula eu peguei de um livro internacional,
que fala a respeito de... traz algumas formas, eu escolhi só uma para a gente ter aqui como início. Ele aqui usa aproximadamente 13% de gordura, e como a gente está trabalhando com espécies sul-americanas, né, aqui eu trouxe exemplos para espécies sul-americanas, as nossas espécies. Tá? Ingredientes necessários. Então, aqui ele usa 50 biscoitos de comida para primatas ou pet, ou biscoitos para cachorro, em termos de 5% de gordura, uma colher de sopa de farinha de trigo em pó, uma colher de sopa de óleo de girassol, meia xícara de semente de girassol descascada e 5 xícaras de água destilada. E um suplemento vitamínico aviário aí, né? Os polivitamínicos que a gente compra. Se bate tudo, né, no liquidificador até ficar bem homogêneo, até virar um pó bem homogêneo, e aí se mistura com água e se leva ao micro-ondas para aquecer, ou ao fogo para aquecer, para diluir, para cozinhar essa mistura até chegar ao ponto de fervura. Depois você deixa descansar isso, né? E vai resfriando até chegar à temperatura ideal, que a gente vai falar mais adiante, né? A gente já falou sobre temperatura ideal, para você fornecer para os filhotes. Tem uma alta aceitabilidade, pelo que a gente leu na literatura. Foi uma das primeiras fórmulas bem aceitas, e a base dessa fórmula é que é utilizada hoje para a fabricação de quase todas as papas industriais, tá bom? Então, aqui é um exemplo, tá? Nós temos a fórmula 2 para psitacídeos comuns também, que a gente pesquisou na internet, algumas fórmulas, em que nós temos como componentes básicos, né, as pastas secas, independente da marca do produto, né? Todos os tipos de pasta seca, especial para filhoses, fazem, né, a fórmula ficar. Então, biscoito para filhotes, farinhadas, a gente está falando aqui das farinhadas comerciais, você pode estar utilizando, né, CC 2030, farinhadas N que tem no mercado aí para você poder estar utilizando. Papa de ovo, que também é muito utilizada aí, que é vendida como alimentação para pássaros, você pode estar utilizando como essa pasta seca, que elas têm um alto teor, né, de proteínas, tem uma composição maior. Então, você pode partir da utilização de farinhadas secas, né, ou pastas secas que a gente compra para dar para os pais tratarem os filhotes. Você pode utilizar ela como um ingrediente base da sua papa, né, da sua mistura de papa que você vai dar para os seus filhotes. Então, farinha de rosca, a sua principal função, né, é fazer com que crie a liga, né, principalmente. É um produto baixo, né, e geralmente mais econômico, e geralmente você vai enriquecer isso com proteínas e vitaminas adicionais. Farinha de trigo cozida, de alta qualidade, que também pode ser utilizada, né? Principalmente porque ela vai absorver, vai se transformar numa parte fácil, vai dar consistência, né, à nossa papa. E se você não tiver farinha de trigo, utilizar qualquer tipo de vale cuscuz, farinha de milho, outros tipos de mucilon, mustard, que você pode estar utilizando como componente básico da sua farinhada, tá? Aí os componentes adicionais, que é o que é interessante, porque quando você está preparando uma farinhada, esses componentes são essenciais para ajudar na digestibilidade desses nutrientes pelos filhotes, né? Então, levedura de cerveja, porque nós temos ali micro-organismos que vão auxiliar no processo fermentativo que ocorre no papo, na digestão. O negrilo, que são sementes que são muito saborosas, né, para as aves, que ajudam a ter um desejo também, né, sabor desejável para a papa. Complexo vitamínico em pó, use produto sempre específico para aves, temos N, complexo mineral em pó, cálcio, fosfatos e outros, né, também utilizar sempre aqueles que são recomendados para aves. Ômega 3 e ômega 6 podem ser colocados pequenos envelopes, pequenas cápsulas, né, para poderem dar aquele teor de gordura. Ovo com casca incluída, triturada, batida também, você pode estar utilizando. Mel, esse produto de origem natural ideal para quem quer adicionar pequenas doses de carboidratos e principalmente a questão do sabor. Lembrando que se você for adicionar algum tipo de sabor, é importante você adicionar sabor mais parecido com a baunilha, né? Doce, porque aí vai causar, o sabor é muito importante para os filhotes consumirem os alimentos, tá bom? Aqui é algum exemplo, tá? A gente está só trazendo alguns exemplos de coisas que vocês podem estar utilizando. Uma Fórmula 2, você tem os componentes básicos, que são as pastas e as farinhadas que você vai utilizar, e depois você adicionar os componentes adicionais para enriquecer melhor essa sua papa. Lembrar que tudo tem que ser muito bem batido no liquidificador, e tem que ser muito bem
cozido com água morna, uma homogeneidade, ele tem que ficar muito homogêneo para o instrumento que você vai tratar esses filhotes, tá bom? Aqui eu trouxe também mais algumas receitas, tá? Tem receita 1, receita 2, receita 3, receita 4, né? Receita 1 é a papinha básica, é ovo cozido amassado com 2 colheres de farinhada de milho, né? Fubá médio, bem batido, bem triturado, cozido e dado para os filhotes, né? Outra papinha básica, cada ovo cozido amassado, uma colher de sopa de proteína de soja, uma colher de sopa cheia de farinha de milho, uma colher de sopa bem cheia de milheto, dar uma vez por semana, né, para os filhotes. Pode-se eventualmente acrescentar uma pitada de levedura de cerveja, experimentar colocar mucilon junto com o ovo cozido, experimentar uma cenoura cozida junto com o ovo, né, batida, processada. O ovo sempre é uma base muito importante, né, porque tem muita proteína e tem tudo que é necessário para os filhotes. Receita 2, papinha incrementada, ovo cozido descascado e amassado, para uma colher cheia de fubá, mais uma colher de sopa de soja, né, e uma pitada de Panavit Plus em pó. Aí você pode botar um Nalit Baby aqui também em pó, né? Receita 3, papinha proteica, farinha de rosca, Neston, farinha láctea, e também a gente pode acrescentar 45 gramas de premix, aminoácidos essenciais, encontrado em lojas para animais, 45 gramas de fosfato de bicálcio e 4 colheres de sopa de farinhada, acrescentar um ovo cozido triturado, já é uma farinhada mais proteica. E a receita 4 é a papinha sopão, né? 1 kg de farinhada de rosca, 1 kg de farinhada de mandioca, 1 kg de farinhada de milho, 3 colheres de sopa de casca de ovo moído no liquidificador, 5 ovos espremidos em peneira, gema e clara, água, misture tudo até tomar um formato uniforme e vá adicionando água, né, quente até ela ficar úmida e fornecer isso para os filhotes. Essas receitas são receitas que hoje não são tão usuais, mas aqui são algumas receitas que a gente buscou aí, que pesquisou, que aparecem na internet, em livros, que podem ser utilizadas para tratamento manual. Não é aconselhável essas receitas para filhotes de um dia. Isso aqui é mais para filhotes que você deixa tratando lá, né? Os pais tratam pelo menos 5, 6, 7, 10 dias, 15, e você vai tratar depois, até chegar a uma certa idade adulta, tá bom? A necessidade aqui vai pela aceitação, pela disponibilidade, o seu jeito de fazer e, principalmente, o crescimento do animal. Bom, cuidados com receitas e cuidados com papas comercializadas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tanto faz receitas caseiras, papas comerciais, ou você pegar uma papa comercial e adicionar alguma coisa, criando a sua própria receita. O que a gente tem que tomar cuidado toda vez que a gente for preparar uma papa? Primeiro, consistência. A consistência tem que ser desde líquida, semissólida, e que o animal consiga, de forma natural, quando fornecida para ele, né, através de algum instrumento, colher, bico, seringas, etc., que ele consiga engolir com facilidade e que essa consistência não permaneça por muito tempo no papo. Então, a consistência tem que ser aquela que, quando você for dar a próxima papinha, o papo tem que quase estar 100% vazio. Temperatura dessas papas é muito importante. O gosto, porque alguns animais eles repelem algumas papas, eles não consomem por causa do gosto. O armazenamento, lembrar que papas farinhadas, principalmente antes de preparo, o armazenamento. E se você preparou, tem algumas papas que podem ser guardadas em geladeiras, reaquecidas e reutilizadas. Enzimas digestivas, que muita gente esquece disso, né? Só quer dar a papa, só quer dar o alimento, e aí o filhote não sobrevive, não cresce, não se desenvolve, mas esquece dessa parte principal, que são as enzimas digestivas, que são passadas através da saliva dos pais, né? Quando eles fazem o tratamento dos filhotes, e você tem que fornecer essas enzimas. Hoje nós temos, né, probióticos, prebióticos e enzimas digestivas que você pode estar adicionando às suas papas. Lactobacilos, né, que basicamente são a sua flora intestinal, né, que são os probióticos e prebióticos que você tem que dar para acrescentar nas farinhadas. Lembrando que algumas farinhadas comerciais já vêm com isso, e você pode acrescentar mais se você achar que não é o suficiente. Como é que eu vou identificar esse problema? Basicamente, observando o crescimento e o desenvolvimento, as suas anotações, os seus cuidados de uma temporada para outra, que vão fazer com os testes que você vai fazer durante a sua
a sua vida como criador, né? Porque a gente pode sempre fazer testes, pegar um grupo e trabalhar um acrescento de determinadas estruturas que você viu na literatura, acrescentar um determinado alimento, fornecer uma outra coisa diferente, uma papa caseira, para ver se aumenta o crescimento e o desenvolvimento. Quanto mais você tiver resultados na sobrevivência, no crescimento, no desenvolvimento dos seus filhotes, melhor. Uma outra coisa, aditivos de alto teor calórico, que é importante você acrescentar em algumas papas, suplementos vitamínicos e minerais, clorofila, porque os pássaros comem muitos brotos, né? E tem clorofila, e a clorofila ajuda bastante no processo digestivo. E aditivos experimentais, que é aquilo que a gente falou, experimentos, né, polivitamínicos, suplementos, Nalet Baby, entre outros, que você vai testando. Então, tem que ter alguns cuidados em procedência desses alimentos, higienização e se realmente vão ter resultados. Tá? Então, cuidados importantes na hora que a gente for fazer as papas. Bom, então, instrumentos de alimentação. Uma vez que a gente definiu papas, a sua receita, e você definiu a formulação do que você vai dar para cada filhote, para cada tipo, agora você tem que escolher os instrumentos que você vai dar para a alimentação. Então, o método de alimentação é principalmente a ferramenta que será utilizada para os filhotes, e essa é uma decisão muito pessoal, cada um prefere um tipo de instrumento para dar o alimento manual para o filhote. Sempre a gente tem que escolher aquilo que é mais confortável para você, aquilo que você acha mais fácil de tratar a quantidade de filhotes que você tem, e lembrar, o que os outros utilizam, às vezes, não é para você se você não sabe utilizar esses instrumentos. Utilize sempre aquilo que você se sente mais confortável. Porque o uso incorreto desse instrumento, ou de qualquer instrumento que você resolver fazer e você não souber, pode ser uma arma perigosa e pode causar a morte dos filhotes, ou principalmente a questão de você demorar muito ou ser muito rápido, e qualquer etapa aqui errada na alimentação pode acontecer um mau desenvolvimento e pode causar uma série de problemas para os filhotes. Então, os instrumentos são muito importantes. Tá? Então, aqui eu vou falar sobre alguns instrumentos. Então, primeiro, seringas com bulbo, que são uma borracha, né, que fazem sucção, elas são muito parecidas com os conta-gotas, né? Hoje não se tem muito mais delas no mercado, mas fora do Brasil ainda é muito utilizada. Aqui no Brasil, alguns utilizam, né, compram esses bulbos e acrescentam em seringas, que acham mais fácil o trato. As seringas de bulbo normal, né, que são as seringas que são compradas de diversos diâmetros, diversos tamanhos, existe N no mercado aí, específicas para filhotes, descartáveis, que podem ser utilizadas, acrescentadas bicos, né, aqui, que são as ponteiras. Você pode utilizar as colheres de alimentação, né, que é um meio mais fácil. Importante que sempre você consiga colheres, se você não tem, fazer essa cunha aqui, né, essa ponteira, para facilitar o trato, né, muito importante. As pipetas e conta-gotas de vidro, né? Então, que você pode utilizar pipetas comerciais, pipetas descartáveis, pipetas aquelas que são utilizadas, né, em frasco que você compra em farmácia de manipulação, que você vai utilizar e vai dar para os filhotes. Essas aqui são muito usadas no início, né, nos primeiros dias, são mais utilizadas, e as outras são utilizadas depois que o animal cresce, né? Então, essas aqui são as mais utilizadas nos primeiros dias de vida. Os catéteres e tubos, né, que são acrescentados à ponta de seringas, né? Alguns usam catéteres de plástico, de borracha, né, para produzir via esofagiliana, né, até o papo do animal. As agulhas de gavagem, que são as agulhas metálicas, que nós temos vários tamanhos, vários formatos, vários diâmetros, de acordo com a espécie, de acordo com o tipo de animal que você vai tratar. Nós temos desde seringas pequenas para alimentação inicial, até estojos, né, com agulhas de Gavi, com vários. Né? Você compra a seringa profissional, que vem com os catéteres de plástico ou de borracha, e vem vários diâmetros, com vários tamanhos, vários comprimentos, porque você pode estar utilizando isso para diversos tipos de grupos animais, né? A vantagem de você comprar os kits é que você tem vários tipos de bico para animais de tamanhos e espécies de formas diferentes que podem ser adaptados e utilizados, e você vai aprender e vai utilizar, né? E você pode comprar os bicos separadamente, tá? Depois que você escolheu o instrumento, alimentando. Como é que a gente faz, né, para alimentar os filhotes?
Depois de tomar todas as decisões aí sobre as fórmulas, sobre os instrumentos, tudo que você já viu, as técnicas, você estudou, pesquisou, viu como é que é feito o tratamento, é hora de colocar a mão na massa, é hora de você, né, preparar as suas instalações, os seus recintos para tratamento, né, com as UTAs, um ambiente que a gente chama de berçário ou maternidade, onde você vai ter todos esses instrumentos e você vai facilitar o trato, né? Então, agora é a hora de tratar os filhotes. Então, aqui é um negócio muito importante, né? Principalmente quando a gente fala, começando com os bebês, os pintinhos ou filhotes, né? Claro, a gente chama de pintinhos, né, de um dia. Então, alimentar esses bebês de um dia pode ser bem importante. O problema maior aqui é a alimentação com os filhotes que são nascidos em cativeiro, em chocadeiras artificiais. A gente até comentou isso e respondeu algumas perguntas na última aula, né? Falamos um pouquinho sobre isso. Mas é muito importante a gente prestar atenção nesse caso. Então, alimentar esses filhotes nascidos em chocadeiras, bem assim, a gente às vezes tem medo porque eles são muito pequenos e eles parecem ser muito frágeis, mas na verdade a gente tem que se despreocupar, que são animais geralmente filhotes, né, novos, eles são extremamente fortes, têm uma vontade imensa de sobreviver e sempre vão provocar uma resposta alimentar, sempre vão querer um alimento e você vai ter uma certa facilidade até em tratar o filhote. O problema é escolher corretamente as fórmulas e o tipo de tratamento que a gente tem que fazer nesses primeiros dias, né? A gente tem que ter instrumentos pequenos, porque são animais pequenos, e você vai ter que escolher muito bem as fórmulas, né? Então, conta-gotas de vidro, seringas pequenas, colheres, costumo dar bastante trabalho, mas é importante. O que a gente tem mais que se deter nos filhotes de um dia está aqui, a hidratação. A hidratação é a parte mais importante. Então, nos primeiro dia, segundo dia, até o terceiro dia, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, principalmente no primeiro dia, tá? Então, os bebês se crescerão melhor com uma solução eletrolítica nutricionalmente incompleta do que uma fórmula nutricionalmente mais completa. O que quer dizer isso? É melhor você dar uma solução com eletrólitos, com pouquíssimo carboidrato, mais líquida, como se fosse um soro, do que dar uma papinha líquida para os filhotes, tá? Isso pode causar um problema. Sempre tender, se você for dar papinha muito líquida, quanto mais água, mais hidratação, melhor vai ser o desenvolvimento do filhote nos primeiros dias. Então, essa a gente sempre recomenda, né? A primeira alimentação que seja uma solução eletrolítica que contenha uma fonte de energia. Um pouquinho de carboidrato. A gente fala de soro caseiro, né? A gente compra isso, tem várias soluções eletrolíticas para crianças, para bebês, você pode comprar em farmácia. Existem eletrolíticos para animais e aves que você pode estar utilizando. E lembrar de sempre acrescentar, né, algum tipo de suplemento nutricional líquido ou em pó. A gente até citou um aí, que é o Nality Baby, existem alguns importados, existem para crianças alguns polivitamínicos, Protovit Plus, que é muito importante, e sempre ter cuidado com a aspiração. O que é aspiração? A quantidade de líquidos que você está dando para esse filhote na hora da alimentação, que ele pode aspirar, né, ir para o pulmão e aí causar a morte desse indivíduo. O problema maior nos primeiros dias é a aspiração. A gente, às vezes, tem que saber como dar. O instrumento tem que ser ideal e você tem que entender como dar a quantidade ideal para o filhote nesses primeiros dias. Passando os 3 primeiros dias, esse animal tem uma chance de 80 a 85% de chance de sobreviver se ele passar a ganhar peso e se ele se mostrar bem hidratado nesses primeiros dias. E aí a tendência é uma sobrevivência muito grande aí, tá? Então, o primeiro dia tem que tomar muito cuidado, tá? Então, como é que a gente verifica isso? A gente vai verificar observando o animal. O animal com o peito bem redondo, bem hidratado, ele tem uma tendência a crescer muito rápido. Animais pouco hidratados nos primeiros dias tendem a aparecer os ossos, né? Ser bem magro, quer dizer que a hidratação foi mal feita, quer dizer, a alimentação dos primeiros dias foi mal feita, e aí você pode ter esse animal com desenvolvimento prejudicado e até mesmo doenças e morte. Então,
Observe aqui, ó, líquido, né? Bastante líquido. Apesar de a gente estar falando de alimentação manual, mas lá no ninho, o pai ele trata com pouco líquido, mais sementes. Então, lá no ninho, ele vai sobreviver os primeiros dias, porque os pais estão tratando. Você tem que apenas fornecer para os pais os alimentos para eles tratarem. Por isso, muitos criadores preferem deixar os pais tratarem 5, 6, 7, 10 dias e aí depois tratar manualmente os filhotes, porque já tem uma grande chance de sobrevivência desses filhotes que foram tratados pelos pais nos primeiros dias. O problema maior é quando a gente tem se deixar com os pais não botam uma segunda postura, né? Então, você quer retirar ovos e deixar com que os pais botem novamente. Então, os primeiros dias, é aquilo que a gente falou, às vezes é uma faca de dois gumes, né? Você pode querer aumentar a produtividade, mas se você não tratar corretamente, nos primeiros dias você perde todos os filhotes, vai ficar elas por elas. Então, às vezes, é melhor você deixar os pais tratarem, não ter um estímulo de aumento de filhotes, mas sim deixar que os pais tratem, que sobrevivam, porque tem gente, cara, que é muito simples, você, vou tirar os ovos e coloca em chocadeira, beleza. Você tira 3, 4, 5 ovos, e aí ela botou de novo 5 ovos, mas os 5 filhotes que você deixou na chocadeira nasceram bonitinho, e você, na hora de tratar os primeiros dias, os 5 morreram. Olha o trabalho que você teve de chocadeira, de cuidados, de desgaste, porque você fica frustrado com a alimentação e você teve o mesmo resultado. Então, vai depender muito. Se você não souber utilizar o tratamento manual nos primeiros dias, aprender corretamente as fórmulas, é melhor você deixar os pais tratarem, não ter um estímulo de uma segunda postura, não aumentar muito a quantidade de filhotes, mas sim ter uma taxa de sobrevivência muito maior. Para quem quer criar animais pet, às vezes é mais interessante você deixar os pais cuidarem nos primeiros dias, facilita muito a sobrevivência dos filhotes, tá? Mas se você tiver todos os cuidados necessários nos primeiros dias, você vai ter um alto índice de sobrevivência de filhotes. Outra coisa muito importante que a gente tem que observar assim que o filhote nasce na chocadeira ou no nascedouro, observar aqui a questão do cordão umbilical, lembrando que essa região é onde estava o saco vitelínico, é por onde o embrião está se alimentando, né? Como qualquer filhote, ele se alimenta primeiramente dos recursos disponíveis no ovo, ele não se alimenta pela boca. Então, os recém-nascidos que apresentarem uma grande quantidade dessa estrutura aqui, ó, que é o resto do saco vitelínico, não devem ser alimentados nas primeiras horas, porque tem que ser alimentado apenas com água, quase água e só os eletrólitos sem muita coisa. Tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que olhar. Então, aqui é uma dica bem legal, olhar essa parte aqui, tá? Outro, então, se você tiver essa parte bem seca, bem fechada, sem muito, né? Olha a diferença entre uma e outra. Aqui tem um pouco de amarelo, que é o saco vitelínico, a gema, e aqui está bem aberto, e aqui não. Ó. Aqui a gente tem bem seco, bem fechado, não tem aquela gordura amarela, é só um fiapinho, às vezes nem tem o fiapinho. Aqui sim você já pode entrar com um eletrolítico mais espesso, até mesmo com uma fórmula, uma papinha mais grossa, que o filhote vai sobreviver. Então, identificar esses dois pontos é fundamental assim que o animal nasce. Por quê? Tem alguns aves, alguns pássaros, alguns animais, que eles demoram de 1 hora, 2, 3, 4 horas para sair do ovo. Eles começam a quebrar até mais. E esse período é o período que ele vai absorvendo isso aí vai fechando. Se eu for lá e quebrar, eu vi que ele começou a quebrar, eu quero ajudar a nascer, porque não está nascendo. Você pode causar uma antecipação, ele não absorver todo o saco vitelínico, e aí você quer forçar uma alimentação e ele morre. Então, tem que tomar muito cuidado nessas pequenas observações aqui, tá? Então, o trato inicial, sempre colocar o animal na postura de pé, segurar a cabeça dele, apertar na lateral do bico, que isso estimula ele a abrir e começar a solicitar o alimento. Observe, bem líquido, apenas eletrolítico nos primeiros dias. Então, observação, observe luva, etc., para você não transmitir nada para o filhote pela pele, que a mão a gente carrega, né? Então, esterilizar bem a mão antes de tratar e os instrumentos é fundamental. Resposta alimentar, isso é fundamental. Nos primeiros dias, a gente tem que ter uma resposta alimentar. O que quer dizer? Você sacode a cabeça do filhotinho, pega ali no bico, ergue o pescoço, e ele tem que emitir sons, ele tem que fazer vibrações, ele tem que ter movimento. Se ele está muito parado, muito quieto, pode ser que ele não esteja bem.
E não adianta você tratar. Os pais no ninho, quando eles estimulam a alimentação, se o filhote não der a resposta alimentar, o pai percebe que aquele filhote está doente, ele abandona, ele não trata mais o filhote e deixa o filhote morrer. Ou, às vezes, os pais matam o filhote que não pede, que não tem a resposta alimentar, porque sabe que ele vai estar doente e pode transmitir essa doença para os outros. Então, mas eu tinha 3 filhotes, um morreu e sumiu, o pai comeu, o pai jogou fora, porque é um instinto do animal. Então, essa resposta alimentar, na natureza, os pais já percebem. Então, você também tem que identificar essa resposta alimentar. Então, basicamente, você mantendo, né, uma pressão leve, mantendo o bico para cima, ele tem que emitir alguns grunhidos, tem que emitir algum som, tem que fazer o movimento da alimentação, né? Então, exatamente, você vai perceber que ele vai pedir o alimento e é no momento que você vai fornecer o alimento em pequenas doses, em pequenas quantidades. Por isso, conta-gotas, né? É uma gota de vez, não é várias, né? Uma gotinha de cada vez. Na primeira fase, não se usa seringas que reduzem até o papo nos primeiros dias. Você tem que deixar eles fazer a solicitação. Então, se chegou na chocadeira, abriu, tocou no ninho, ele já se movimentou, já ficou esperto, você só segura a cabeça e pinga as gotas nos primeiros dias e depois vai aumentando, né? Vai mudando a consistência, vai já introduzindo a papa até você chegar a uma idade adulta. Então, a importância, a resposta alimentar é muito importante. Se os filhotes não responderem, pode ser que eles estejam com dificuldade em não aceitar o alimento, ou eles estejam com algum tipo de doença e você vai ter que entrar com uma formulação um pouquinho diferente, com medicação, com remédio, tentar salvar o filhote de outras formas. Então, lembrar de sempre quantidades pequenas. Então, a resposta alimentar. O filhote que não responde à alimentação, que não se movimenta na hora que você vai tratar, que ele não quer, ou ele está cheio, que ele ainda não está com fome, ou aí você vai olhar o papo, se o papo tem comida e tal, ou ele pode estar com algum tipo de doença, aí você vai olhar a cor, ver a temperatura, observar se o papo não está empedrado, alguma coisa assim, você vai estar observando, porque geralmente, se não tiver resposta alimentar, a chance de morte é muito grande, tá? Então, temperatura dos alimentos, né? Temperatura, a gente falou nas últimas aulas, mas é importante, né? Lembrar que a temperatura corporal interna de uma ave ela vai variar de acordo com a espécie, mas a gente viu que dentro de uma chocadeira a tendência ou de uma UTI, a tendência a temperatura da ave ela está de acordo com a temperatura do ambiente e você tem que fornecer alimentos com uma temperatura próxima à temperatura do animal para que esse alimento não solidifique, resfrie muito rápido e cause problemas de infecção, né? Então, a temperatura é entre 38 e 40 graus, a gente sempre tenta manter isso, né? E temperaturas abaixo de 37 graus, pode haver uma recusa, acima de 42, 45 ou mais, pode causar queimaduras no trato digestório e levar à morte o filhote. Então, é muito importante a gente ter um controle da temperatura. Esse é o problema maior para quem tem uma grande quantidade de filhotes para serem tratados. Manter a temperatura da papa. Então, você faz doses menores, com a temperatura ideal, ou você tem um aquecedor para manter a temperatura, um banho-maria, para manter a temperatura constante durante o trato. Lembrar que a temperatura ela muda de acordo com o recipiente, às vezes você coloca o termômetro em cima, está uma temperatura, embaixo está outra, no meio está outra, e isso é um problema, tem que tentar criar uma homogeneidade de temperaturas, tá? Para você fornecer para os filhotes e eles poderem se adaptar. Então, quantidade. A quantidade varia de espécie para espécie, isso é fundamental, né? Conforme a espécie vai crescendo, ela vai aumentando, vai diminuindo a dosagem. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, para quem quiser utilizar. Araras grandes, cacatua grande, arara pequena, cacatua pequena, grande amazônico, né, que é o pequeno amazônico, os piunos, o cinza africano, o conuri nitrato, aí a gente tem vários aqui, que variam, né? As maiores são as araras, né, de 120 a 140 ml por refeição, tá? A gente está falando aqui por refeição. O derbiano, né, os periquitos de colar, o grande Alexandre, de 20 a 30 ml, o pirrua cornuris, né, de 12 a 20, escalopsitas de 12 a 15, periquitos de 12 a 16, as agapornis de 6 a 10, periquitos australianos de 5 a 10, passarinformes aí tem menos ainda, né? 0,5 ml, 0,3 ml, até 1 ml os pássaros maiores. Então, a dosagem e a quantidade é importante. Se você der demais,
pode acontecer problemas de o alimento sair do papo, ficar aqui na parte da faringe e ele aspirar isso para o pulmão e matar o filhote. Então, é sempre melhor você dar uma quantidade menor de filhote de papa do que o recomendado. Às vezes, dar demais, o filhote continua pedindo e você está dando. Às vezes, encher demais o papo pode causar a morte do filhote, não pela quantidade, sim porque a comida fica saindo do papo e ele pode aspirar, quer dizer, respirar isso e levar à morte o filhote. Então, tomar cuidado com as dosagens. Frequência e consistência, isso é importante. Então, dar uma quantidade menor mais vezes é melhor do que dar muito e poucas vezes, tá? Isso varia muito, né? E a consistência, desde água até semissólido, sólido, conforme vai passando a idade, vai aumentando a idade, você vai mudando a consistência. Então, quanto mais novos, mais líquido, com uma frequência maior, quanto mais velhos, uma frequência menor e alimentos mais sólidos. Então, aqui, ó, como alimentar? Então, sempre segurar, né, a cabecinha dele para cima, com os 2 dedos do lado do bico, conta-gotas nos primeiros dias, muito líquida no primeiro dia. Conforme vai crescendo, você vai mudando o instrumento, né? Mas você também vai fornecer com uma seringa, quase semilíquido. Depois você vai aumentando, conforme ele vai crescendo, você vai fornecendo alimentos mais sólidos, sempre segurando a cabeça e estimulando a lateral do bico, tá? Aqui com seringa, alguns, depois de uma certa idade, você pode começar a dar com a própria colher, ou você pode dar com a colher desde sempre. Conforme o animal vai crescendo, o tamanho e a quantidade é diferente, os instrumentos são diferentes. Lembrando que os instrumentos você vai adaptar à sua realidade, aquilo que você acha melhor para tratar os filhotes. Então, acompanhando o crescimento, o ganho de peso, né? Filhotes de 1 a 3 dias, eles tendem a crescer muito rápido. Observe que aqui se coloca algum suporte, né, nos ninhos, né, bolinhas de ping-pong, ovos indês, para ele ter um suporte, para ele ficar de pé. Aqui é o crescimento de uma arara, né? Ó. A arara ela vai crescendo. Então, se ela está crescendo rapidamente e ela está se desenvolvendo, né, saindo tudo, quer dizer que você tem um acompanhamento muito bom do peso. Então, até chegar a um tamanho ideal, que aqui ela já vai para as gaiolas, e das gaiolas, né, de arame, vai passar, continua tratamento manual, mas já vai passar para tratamentos semissólidos, que elas vão começar a consumir alguma coisa. Aqui outro exemplo, né? Periquitos verdes, ó, pequenininho, vai crescendo, tem que acompanhar o desenvolvimento e o peso até chegar à idade adulta. Então, o acompanhamento do peso é fundamental. E essas anotações você vai vendo, mas qual é o peso ideal? Isso é com o tempo que você vai descobrir. Geralmente, os primeiros dias, até os primeiros 5, 6 dias, a tendência é ele aumentar de 50% a 100% o tamanho do peso. Então, ele vai sair lá de 2 gramas para 3,5 gramas, 4 gramas. Todo dia ele vai aumentar, quase dobrar o tamanho de peso, é o ideal. Entre 50% e 70% está normal, está uma atividade, vai depender da sua formulação, vai depender da sua fórmula. Abaixo de 50%, a gente já tem que ter uma preocupação, tá? Porque pode ser que não esteja se desenvolvendo por um motivo de doença, e aí você pode ter a morte do seu filhote. Era isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. E assim, lembrando que a questão da alimentação tem o primeiro dia, até os primeiros dias são as fases mais críticas de sobrevivência para quem trata com filhote desde a chocadeira, o nascimento dentro de chocadeiras, e a transição da alimentação manual para a alimentação sólida. São os 2 momentos que a gente tem o maior problema com filhotes. Essa troca da alimentação manual, alimentação líquida, semissólida, para alimentação sólida, é onde pode baixar a imunidade e se instalar doenças. Então, é isso aí. Tchau, tchau.